Olá, pessoal! Eu trouxe aqui para vocês, nesse vídeo, questões de língua portuguesa e de matemática de uma prova que eu fiz da Banca UniOeste no dia 12/4. Foi a prova da Câmara de São Miguel, a prova de auxiliar administrativo. Uma prova bem fácil, pessoal, de 60 questões, eu acertei 53. Poderia ter acertado bem mais aí. Eu tenho certeza que algumas pessoas gabaritaram porque era uma prova muito fácil. Eu não me dediquei exclusivamente para estudar para essa prova, né? Então eu acertei 53, eu fiz ela com os conhecimentos aí que eu tinha, né? Poderia ter ido melhor nessa prova. Eu trouxe aqui para vocês porque é uma prova, assim, que eu reparei, eu já fiz outras provas da Banca UniOeste também. Então, nessa prova, dá para mostrar para vocês como a banca costuma cobrar as questões de língua portuguesa e matemática. Então, isso é muito legal porque vocês acabam conhecendo aí como a banca cobra, né? As questões de língua portuguesa, geralmente, a banca cobra mais interpretação de texto. Então, é comum aí, é uma característica da banca, né? Eu vou mostrar para vocês aí como ela cobra aí essas questões de língua portuguesa e matemática. E vou dando algumas dicas também para quem vai fazer prova da Banca UniOeste de nível médio. Pessoal, então, eu vou começar a ler aqui o fragmento que é utilizado para as questões de 1 a 7, tá? A região de Foz do Iguaçu foi descoberta em 1542, através da expedição colonizadora de Álvares Nunes Cabeza de Vaca, capitão espanhol, que juntamente com toda a sua expedição foi guiado por índios guaranis. A expedição partiu do litoral de Santa Catarina em direção à Assunção, atravessando todo o estado do Paraná no sentido leste-oeste, até as encostas do rio Paraná, tendo então se deparado com as cataratas do Iguaçu, na oportunidade batizadas como Cachoeira de Santa Maria. Assim, o que se deduz é que a colonização da região deu-se em duas etapas distintas. A primeira delas teve início em 1888 e foi marcada pela instalação da colônia militar do Iguaçu, o primeiro e mais representativo ato que caracterizou a presença do mundo civilizado, além de marcar o território que era acirradamente disputado por portugueses e espanhóis. A missão da colônia, fundada então pelos espanhóis, era tomar posse da região e conter o avanço dos portugueses. A segunda etapa da colonização começou somente em 14 de março de 1914, quando foi criado o município do Iguaçu, instalado em 10 de junho daquele mesmo ano. A partir daí começaram a chegar os colonizadores, principalmente imigrantes europeus, na sua maioria alemães e italianos, que asseguravam sua fonte de renda através da produção de erva mate e do corte de madeira, as duas principais atividades econômicas da época. Ao sair de suas regiões em busca de uma vida melhor para si e seus filhos, o caminho percorrido por esses pioneiros chegava sempre em Foz do Iguaçu. Esse texto, pessoal, ele está no site lá da Prefeitura de São Miguel, que conta a história do município, né? Então, ele é um texto aí que narra como foi o período de colonização até da região oeste, né? Até chegar aí a emancipação e criação do município de São Miguel do Iguaçu. Eu vou mostrar para vocês como a banca cobra as questões, tá? Na alternativa 1, né? Assinale, na questão 1, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. A finalidade principal do texto é contar uma história fictícia? Não, né? É contar realmente aí um fato histórico. Trata-se de um texto do gênero propaganda? Muito menos, né? O texto apresenta predominantemente o tipo textual argumentativo? Também não. Esse texto aqui, pessoal, ele narra a história, então ele é um texto do tipo narrativo, tá? O segundo parágrafo contribui para o tema, porque apresenta detalhes sobre a colonização? Sim. No segundo parágrafo, ele introduz ali e começa a explicar mais detalhadamente como foi a colonização da região. A sequência dos acontecimentos contribui para a coerência porque apresenta apenas previsões? Não, né? Ele apresenta dados mesmo históricos. Então, pessoal, a gente tem aqui na questão 1, a alternativa letra D. Não é difícil, né? Interpretação de texto mesmo. Que título seria adequado para este texto? A descoberta das cataratas do Iguaçu? As riquezas naturais do estado do Paraná? A vida dos povos indígenas no Paraná?
As aventuras dos imigrantes europeus no Brasil, a história da colonização da região de Foz do Iguaçu. É exatamente isso. Esse texto, pessoal, ele trata sobre a história da colonização dessa região de Foz do Iguaçu, né? Que é a região oeste aí, beleza? Na questão 3, a coerência do texto é construída principalmente pela relação entre personagens e sentimentos? Não. Fatos históricos e acontecimentos da colonização? Sim, né? Animais e vegetação próprios do lugar citado? Não, também. Clima e agricultura da região de Foz? Não. Turismo e economia moderna? Nada a ver, né? A gente tem aqui a alternativa letra B. Essa questão é uma questão bem fácil mesmo. Na questão 4, a expressão assim o que se deduz ajuda na coerência do texto, porque a conjunção assim, pessoal, ela introduz uma conclusão, né? Então, a gente já tem aqui na alternativa A a resposta correta, né? Introduz uma conclusão baseada nas informações anteriores. Apresenta uma dúvida? Não. Inicia uma descrição? Também não. Indica um questionamento comum? Também não. Apresenta um exemplo do que se disse no parágrafo anterior? Também não. Essa conjunção, ela indica conclusão. Então, é isso aí que a gente vai marcar a alternativa letra A. Na questão 5, pessoal, a expressão a partir daí ajuda a manter a coerência, por quê? A partir daí é uma expressão, né, que ela indica uma continuidade, uma sequência, né? Então, a gente tem aqui na alternativa A, indica oposição entre as ideias? Não. Apresenta uma comparação? Também não. Indica uma continuidade, né, uma sequência da narrativa histórica? Sim. Apresenta uma pergunta? Também não. E indica uma surpresa? Muito menos, né? Na questão 6, pessoal, a expressão esses pioneiros, né, no terceiro parágrafo, refere-se. Então, lá no terceiro parágrafo do texto, quando ele diz esses pioneiros, ele está se referindo ali aos imigrantes mesmo, né, aos colonizadores europeus. Nessa questão aqui, a gente tem correta a alternativa letra D. Não se refere aos portugueses, nem aos indígenas, nem aos capitães espanhóis, nem aos soldados da colônia, né, muito menos. Ele se refere ali, ele retoma, né, o termo anterior que fala sobre os colonizadores europeus, beleza? Essa questão 6 ali também é uma questão fácil, né? Nessa questão 7, é uma questão, pessoal, que a banca cobra bastante. Então, é um tipo de questão que a banca UniOeste gosta muito, que são questões de reescrita, que mantém aí a estrutura adequada, né, e o sentido geral. Esse tipo de questão a banca gosta muito, então é um tipo de questão aí que vale a pena vocês praticarem, fazer esse tipo de questão da banca UniOeste, porque sempre cai nas provas da UniOeste. Então, a gente tem aqui, assinale a alternativa cuja reescrita está estruturalmente adequada e mantém o sentido geral do período, né? A gente tem aqui, né, além de marcar o território, que era acirradamente disputado por portugueses e espanhóis, a missão da colônia, fundada então pelos espanhóis, era tomar posse da região e conter o avanço dos portugueses. Aqui, pessoal, olha, se a gente colocar em ordem aqui, olha só, a missão da colônia, fundada então pelos espanhóis, era tomar posse da região, é a primeira missão, conter o avanço, né, dos portugueses, é a segunda missão, além de, que é uma conjunção aditiva, né, aditiva, ó, demais, então, além de marcar o território. Então, a gente tem também essa aqui, que é marcar o território, que é também a terceira missão. Então, a gente tem aqui 3 aspectos aí que era considerado a missão aí da colônia, né, fundada pelos espanhóis. Nas alternativas, a gente vai buscar exatamente isso. Então, a gente tem aqui na letra A, a colônia fundada pelos espanhóis tinha como missão marcar o território, missão 1, disputado por portugueses e espanhóis, tomar posse da região, missão 2, e impedir o avanço, missão 3. Essa alternativa aqui, ela está corretíssima. A gente já tem aqui a nossa resposta correta, alternativa letra A, porque ela contempla aí os 3 aspectos, né, citados no período anterior ali que a gente viu. Aqui, pessoal, já é diferente, porque aqui ele usa a conjunção embora, olha.
Embora marcasse o território, que era acirradamente disputado por portugueses e espanhóis, a missão da colônia fundada era tomar posse da região, missão 1, e conter o avanço, missão 2. Nesse caso aqui, ele dá a ideia de que eram apenas essas duas missões, né? Aqui a mesma coisa, olha, também marcava o território acirradamente disputado por portugueses e espanhóis. E aí aqui ele já faz assim, e a missão da colônia fundada era tomar posse e conter o avanço dos portugueses. Então, a gente também não tem aqui um indicativo que contempla os três, né? Assim, assim já é uma conjunção conclusiva, né? Assim como marcava o território, que era acirradamente disputado por portugueses e espanhóis, portanto, né, concluindo, a missão da colônia fundada era tomar posse e conter. Mesma coisa, pessoal, não é essa alternativa aqui, letra D. Portanto, né, concluindo, a missão da colônia, fundada então pelos espanhóis, era marcar o território, e, que a gente tem aqui a nossa adição, né, e disputado, opa, é aqui, desculpa, não é aqui, pessoal, é aqui, tá? Aqui ele só continua, ó, marcar o território disputando portugueses e espanhóis, daí aqui, né, ele tem a adição, ó, e contendo o avanço deles, né? Então, aqui a missão 2, mesma coisa que as alternativas anteriores. Aqui, na A, ela tá muito perfeita, porque ela tem isso, né, olha, ela tinha como missão marcar o território, aqui, vírgula, né, tomar posse, nesse caso, essa vírgula aqui, para não repetir o E, mas ela indica a adição, então é isso mais isso aqui, tomar posse, e mais isso aqui, ó, o E aqui também é aditivo, né, de adição e impedir o avanço. Então, era isso, mais isso e mais isso. Contempla aí os três aspectos apresentados ali no período de cima, alternativa correta, letra A. Isso ajuda, pessoal, vocês colocarem em ordem a oração, porque aí na hora de vocês marcarem a adequada, vai ficar mais fácil para vocês conseguirem identificar. Na 8, né? Qual das alternativas a seguir apresenta uma opinião? Essa aqui é bem fácil, pessoal. A expedição foi guiada por índios guaranis até a região das cataratas. Isso aqui é um dado histórico, né? Não é isso aqui, não é uma opinião. A região de Foz do Iguaçu foi descoberta em 1542 por uma expedição espanhola, também é um dado histórico, não é uma opinião. A colonização da região ocorreu em duas etapas distintas. Aqui também ele fala sobre a colonização, né, e inicia aí uma explicação, né. Foz do Iguaçu é uma das regiões mais interessantes da história do Paraná. Aqui sim, pessoal, a gente tem aí uma opinião, né. A gente poderia dizer que Foz do Iguaçu não é uma das regiões mais interessantes da história do Paraná, né? Isso aqui é uma opinião, tem um caráter opinativo, não é aí um fato histórico, diferente do que a gente viu aqui nas alternativas anteriores. A produção de erva mate era uma das atividades econômicas da época, isso também é um fato histórico, né? Então, a gente tem aqui a alternativa letra D. Essa também é bem fácil. Na 9, pessoal, assinale a alternativa que não apresenta desvios de ortografia, pontuação ou gramática. Esse tipo de questão aqui também a UniOeste cobra muito, cai muito nas provas da Banca UniOeste, sempre tem esse tipo de questão que não apresenta aí desvios de ortografia, pontuação ou gramática. Então, vamos lá. Os colonizadores chegarão, olha, aqui está conjugado, pessoal, no futuro. E esse verbo aqui é chegaram, é AM, né? É no pretérito, é no passado, ele está narrando uma história passada, então aqui já está incorreto. A expedição atravessou todo o estado do Paraná até chegar às cataratas do Iguaçu. Essa oração aqui está perfeita, né, pessoal? Mas vamos ver aí as outras. Os imigrantes, olha isso, os imigrantes, aqui a gente tem um erro de concordância, né? Plural com singular, correto é os imigrantes, né? Singular com singular, então aqui também está incorreta. A produção de erva mate e o corte de madeira eram as principais atividades. Aqui tem um erro de concordância, né? A produção de erva mate e o corte de madeira eram
as principais atividades econômicas da época. A gente tem aqui também, pessoal, uma vírgula, né, separando o verbo aqui, que é o verbo de ligação, né, do objeto aqui, do predicado. Então, aqui também está incorreto, porque é um erro de pontuação. Os pioneiros, aqui é a mesma coisa que a alternativa aqui, letra A, né? A mesma coisa, colocar aqui o verbo conjugado no futuro. E aqui a gente tem o verbo conjugado no passado, né? Os pioneiros chegaram. Então, pessoal, aqui também está incorreto. A alternativa correta é a letra B, que está perfeita, beleza? Na 10, pessoal, olha, assinale a alternativa que não apresenta desvios de pontuação. Mesma coisa, a banca ama esse tipo de questão aqui. As questões de gramática da UniOeste, ela cobra mais isso, concordância nominal, concordância verbal, pontuação. Então, pessoal, o que é importante vocês saberem aí, que é principal e que vai ajudar muito na prova? A gente não coloca vírgula separando, né, o sujeito do verbo e o verbo do objeto. Então, os nossos verbos aí que exigem um complemento, né, a gente não vai fazer separação por vírgula, porque a vírgula é uma quebra, né, é uma pausa ali na oração. A gente vai ter vírgula, geralmente, quando a gente vai, né, iniciar uma outra oração ali, uma oração subordinada, ou fazer uma pausa no texto, iniciar ali um novo período. Então, isso aqui é o básico que a banca vai cobrar na prova, e ela cobra muito, tá? Então, a gente tem aqui, a região de Foz do Iguaçu foi, aqui a gente tem um verbo, então a gente não vai ter essa pontuação aqui, entendeu? Olha, a região, tá, que região, né? A região de Foz do Iguaçu, isso aqui não tem vírgula aqui, porque a gente está falando sobre a região de Foz do Iguaçu. É diferente se a gente fosse, por exemplo, escrever assim, Foz do Iguaçu, acho que não vai dar, eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, peraí, ó, Foz do Iguaçu, vírgula, terra das cataratas, por exemplo. Foz do Iguaçu, vírgula, terra das cataratas. Está localizada, olha o verbo está, localizada na região oeste do Paraná. Aqui a gente pode usar vírgula, pessoal, porque isso aqui é um aposto. Ele é uma explicação, só algo que vai caracterizar ali Foz do Iguaçu, né? Então, Foz do Iguaçu está localizada na região oeste do Paraná. Eu posso tirar isso aqui, essa informação? Posso. Então, esse aqui é um aposto. Aqui sim eu posso colocar entre vírgulas, mas nesse caso aqui não. Porque aqui eu tô falando a região, qual região, né? É o complemento aqui, a região de Foz do Iguaçu. E aqui também, de novo, colocaram a vírgula, né? Foi descoberta. Separando ali o verbo, o sujeito, o verbo e o objeto ali, o meu complemento, né? Então, pessoal, não vai vírgula aqui nesse caso, tá? A não ser que seja aposto, que é o que eu mostrei para vocês ali, que é uma explicação, uma característica apenas. A região de Foz do Iguaçu foi descoberta em 1542 pela expedição de Álvares Nunes Cabeça de Vaca, vírgula, aqui está empregada corretamente, né, que atravessou o território do atual estado do Paraná até encontrar as cataratas do Iguaçu. Aqui, pessoal, a gente tem um pronome relativo, né, o qual. Então, pela expedição de Álvares Nunes, o qual atravessou. A gente tem aqui o início de uma outra oração, que é chamada oração subordinada adjetiva, que ela é iniciada pelo pronome relativo, nesse caso aqui o que, né? E ela pode ter vírgula e pode não ter. Quando tem vírgula, ela é oração subordinada adjetiva explicativa. Quando não tem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva, iniciada ali por um pronome relativo, tá? Essa alternativa aqui, ela está corretíssima, então a gente tem aqui a alternativa letra C. Na D, a região de Foz do Iguaçu foi descoberta, olha aqui, a mesma coisa, ó. Foi descoberta em 1542, aqui a gente não separa o nosso verbo aí do objeto, do complemento, tá, pessoal? Aqui na E, a região de Foz do Iguaçu, olha, mesma coisa, separando o sujeito do verbo.
Mesma coisa das alternativas anteriores, a gente não faz isso. Então, muito cuidado com isso, porque é um tipo de questão que a banca UniOeste ela cobra muito, cai muito nas provas dessa banca. Na questão 11 já pessoal, aí a gente já entra na prova de matemática, tá? Essa questão aqui, bem fácil, a banca colocou assim, resolva a radiação a seguir, né, e assinale a alternativa com a resposta correta. Aqui a gente tem, né, a raiz, e dentro dela também mais raízes, né, somadas aí. Então, a gente tem aqui, raiz de 16, 4, né, mais raiz de 16 de novo, mais 4, mais 4 de novo, mais 4, que dá, né, 16 novamente. Então, a gente tem aí raiz de 16, que é igual a 4. Algumas pessoas eu vi falando lá que erraram, porque não repararam que tinha, né, essa outra raiz aqui, e só somaram tudo e marcaram a alternativa letra D. Essa questão aqui é uma questão fácil, pessoal, então é só prestar atenção mesmo aí no enunciado. Pessoal, aqui a gente tem essa questão 12 aqui, é uma questão de equações do primeiro grau, a banca adora esse tipo de questão. Eu vou mostrar para vocês como que faz, ela é um pouquinho mais complicada, mas também não é muito. Se vocês aprenderem aí, vocês vão embora, né, para fazer esse tipo de questão. E é questão que a banca sempre cobra, que são questões com equações aí do primeiro grau, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é isolar mesmo o valor de x, né? Mas vocês podem isolar também o y, não importa, eu vou isolar aqui o x, porque a gente tem um x aqui, é mais fácil, tá? Então, aqui, x mais 2y igual a 14, eu fico com x igual a 14 menos 2y. Então, a gente tem esse valor aqui de x para substituir na equação ali de cima, tá? Então, agora eu vou pegar essa aqui, mais o valor de x aqui, ó, eu vou substituir por esse aqui, tá? Então, fica 3, né, abre parênteses, 14, menos 2y, multiplicando aqui, né, fecha parênteses, menos 2y, igual a 18. Então, a gente faz aqui a distributiva da multiplicação, né, multiplica por esse, depois por esse, para tirar do parênteses, né. Então, 3 vezes 14, 42. Aqui a gente tem um sinal positivo e aqui negativo, então fica negativo, né, na multiplicação. 3 vezes 2, 6, então menos 6y, menos 2y daqui, igual a 18. Então, a gente tem aqui, pessoal, menos 6y com menos 2y fica menos 8y, igual a 18, né, positivo. Eu passo 42 para cá, negativo, fica menos 42. Então, eu vou ter aqui, continuando aqui em cima, menos 8y é igual a menos 24. Então, aqui a gente vai dividir agora, né, pessoal? Como a gente vai passar para lá e a gente vai dividir. A gente tem dois sinais aqui de negativo, então, vai ficar, né, o resultado aí positivo, menos 24, dividido por menos 8. Então, a gente vai ter aqui 24 dividido por 8, 3. Então, o nosso y aqui igual a 3. Agora, eu vou substituir de novo, mas essa daqui de baixo com o valor do y, tá? O y que eu encontrei aqui, que é igual a 3. Então, a gente faz aqui x, esse é para encontrar daí já o valor de x, tá? X mais 2 vezes y, então, eu vou substituir aqui, ó, 2 vezes 3. Vou fazer direto porque eu tô sem espaço. 2 vezes 3 igual a 14. Então, a gente tem aqui x mais 6, né? Igual a 14. Eu vou passar para cá só para mostrar para vocês. X igual a 14 menos 6. Então, meu x é igual a 14 menos 6, 8. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente passou o 6 para cá, né? Ele tá somando aqui, a gente passa aqui diminuindo, né? Então, 14 menos 6, o meu x é igual a 8 e o meu y é igual a 3. O que que ele pede? Ele pede a multiplicação de x por y. Então, eu encontrei meu valor de y, que é 3. Eu encontrei meu valor de x, que é 8. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8,
24. Então, eu tenho aqui o meu resultado, alternativa letra D, 24, beleza? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, ele pede assim, um determinado serviço custava R$90 e passou a custar R$100. Após o aumento dos preços, se o aumento de preço desse serviço for X, qual alternativa representa o aumento de preços desse serviço? Nesse tipo de questão aqui, pessoal, vocês podem usar a regra de 3, mas eu fiz direto na hora da prova, eu vou mostrar para vocês, porque talvez lá na hora da prova vai ficar mais fácil para vocês fazerem assim como eu fiz, tá? Mas vocês podem usar também a regra de 3 para resolver. Como o valor era R$90, eu fui somando. Então, eu tenho aqui R$90, aí mais 10%, 10% de 90 é 9, né? Então, ia ficar com 99. Então, não chegou no 100 ainda. Aí, eu somei mais 1%, né? Então, 90 mais 1%. Eu pensei assim, né? 1% de 90 ia ficar o quê? 90 centavos. Então, ia ter aqui já 99,90. Quanto que eu somei aqui a mais para chegar no 99,90? 11%. Então, aqui nas alternativas, eu já reparei que não era menor do que 11%, porque 11% o valor ia ficar R$ 99,90. Então, na hora ali da prova, eu já fiz o raciocínio de que 11% a peça ficaria ali, o serviço ficaria ali R$ 99,90, então é porque é mais do que 11%. Tá vendo? Aqui na alternativa letra B, a gente tem que X, que é o que a gente quer, né? É menor do que 11%. Então, aqui eu descobri que não, porque não chegou no 100 e já deu 11%. Então, o meu X, ele é maior do que 11%. Foi assim que eu fiz e cheguei na alternativa letra C. Por quê, pessoal? Porque aqui ele dá um valor quebrado de porcentagem. Então, é mais difícil de você encontrar fazendo a regra de 3. Por isso que eu mostrei para vocês aqui como eu fiz, para vocês tentarem pegar esse raciocínio, que é a prova de raciocínio lógico, né? Essa questão de raciocínio lógico, né? Vocês pegarem esse raciocínio para resolver esse tipo de questão quando ele aparece assim, ó, um valor entre um valor e outro. Igual tá aqui, o X, ele é maior, ó, o X, ele é maior do que 11%, então isso eu já sei, que ele é maior do que 11%, eu encontrei a minha alternativa letra C. E menor do que 13%. Quando é esse tipo de questão aqui, que não tem ali um valor exato, é melhor vocês criarem um raciocínio assim para chegar no resultado do que fazer regra de 3, se confundir ali com a vírgula e acabar errando por bobeira, porque não é uma questão difícil, tá? Essa questão aqui, pessoal, foi a única questão de matemática que eu errei nessa prova, porque eu não sabia a fórmula para quando o triângulo é equilátero, que ele tem os lados iguais, né? Os lados iguais, ele é equilátero. Eu não sabia qual que era a fórmula ali para encontrar a área. Então, essa questão foi a única de matemática que eu errei, porque eu não lembrava mesmo. Então, a gente tem, né, depois eu fui ver, que a fórmula é lado ao quadrado, né? Raiz de 3 dividido por 4. Então, essa é aí a fórmula para você encontrar a área quando é um triângulo equilátero, que tem os lados iguais. Quando é aquele normal, que tem assim, né? Então, a gente tem a base, né? A altura, base vezes altura, dividido por 2, tá? Então, é B vezes A dividido por 2. Mas, no triângulo equilátero, é essa aqui, tá, pessoal? Eu não sabia também. Essa questão eu errei, porque eu não lembrava de jeito nenhum. Então, ele fala aqui que o lado, ele vale 10. Então, a gente tem aqui 10 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. 10 ao quadrado é 100, né? Então, 100, raiz de 3, dividido por 4. Então, a gente tem aqui, né? A gente divide aqui, 100 por 4 fica 25, né? Então, a gente tem aqui 25, raiz de 3, que é
alternativa aqui, letra A. Beleza, pessoal? Não é difícil, né? Se eu soubesse lembrasse pelo menos essa fórmula aí na hora da prova, com certeza teria acertado, porque não é difícil, mas o problema é a gente lembrar tudo, né? Porque a gente não sabe tudo e muito menos a gente consegue lembrar tudo aí em uma prova, né? Essa 15, pessoal, ela também não é difícil. Eu fiz também ali sem fazer aqueles cálculos, usando função e tal. Eu fiz ela pela lógica mesmo ali, direto. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Ana não lembra o CEP completo de sua casa, mas lembra que a média dos números do seu CEP é 3. Então, a média, pessoal, a média é o quê? A média é todos os elementos, né, dividido pela quantidade de elementos. Então, a gente tem no CEP 8 dígitos, né? Então, vai ser ali a soma desses elementos aqui, dividido por 8. Então, eu sei que assim eu vou chegar na média. Então, a média disso é 3. Então, aqui a questão continua, né? Ela não lembra do primeiro número do CEP. Portanto, vamos chamá-lo de X. Sendo o CEP de Ana, aí aqui a gente tem X, né? Que é o número que ela não lembra. 0, 140, tracinho 912. O que eu fiz, pessoal? Eu somei esses, né? 1, ó, 0, né? Não tem valor. 1 mais 4. Mais 9, mais 1, mais 2. Aqui, pessoal, dá 5, 14, 15, 16, 17. Aqui dá 17. Então, lá na hora da prova, o que eu pensei? 17, como a média deu 3, a média deu 3. Qual o valor, eu pensei, né? Qual o valor que eu dividindo por 8 chegaria a 3, né? Porque era isso que eu queria. Então, o valor aqui dividido por 8, porque a gente tem aqui 8 dígitos, né? Então, esse valor aqui, mais o x, que eu não sei, tem que ser dividido por 8 e eu tenho que chegar à média, que é 3. Aí, eu fui pelas alternativas, pessoal. Por quê? Porque eu sei que 17 mais 1 é 18, dividido por 8 não ia dar 3. 17 mais 3 dá 20, dividido por 8 também não dá 3. 17 mais 5 dá 22, dividido por 8 dá quase 3, mas não chega a 3. 17 mais 7 fica exatamente o valor que eu queria, que era 24, dividido por 8, que dá 3, exatamente 3. Então, foi assim que eu cheguei na alternativa letra D, porque 17 mais 9, dividido por 8, já passaria de 3, né? Então, pessoal, esse tipo de questão aqui, vocês conseguem usar as alternativas a favor de vocês. Vocês só têm que entender a lógica da questão, o que a questão está pedindo. Por isso que é tão importante a gente ler e prestar atenção no enunciado das questões de matemática. Porque se a gente consegue prestar atenção ali, a gente consegue matar as questões de raciocínio lógico, sem perder muito tempo, sem quebrar muito a cabeça, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em matemática, mas, às vezes, não precisa fazer aqueles cálculos exorbitantes, porque pelas alternativas mesmo, quando são questões de raciocínio lógico, a gente consegue resolver, beleza? Então, foi assim que eu fiz essa questão. Eu trouxe para vocês verem, né? Porque pode aparecer aí em outras provas. A Banca UniOeste, ela ama resolução de questão desse tipo aqui, de raciocínio lógico. A banca ama questões com regra de 3, questões com porcentagem. Então, o que eu aconselho vocês é praticar bastante, fazer bastante questões da banca, que vocês conseguem aí ficar craque. Olha, a banca sempre faz muitas questões com porcentagem, é muito comum dessa banca. A gente tem aqui na alternativa 16, uma roupa que custava R$80, está sendo vendida 80% do preço original. Então, a roupa, pessoal, ela custava R$80. E ela está sendo vendida aí 80% do valor original. Qual o novo valor da peça de roupa? Qual o novo valor, né, que essa peça está sendo vendida, né? Que essa roupa está sendo vendida. Aqui também, vocês podem fazer a regra de 3, fazer assim, 80%, R$80 era o valor total, 100%. X é o valor
que eu queria saber aqui 80%. Vocês podem fazer a regra de 3, pessoal, multiplicar, depois dividir. Que isso, para algumas pessoas é mais fácil, né? Ficaria ali 100x igual 80 vezes 80 dá 640, né? Depois x, 640 dividido por 100. Opa, 640 não, 6.400, né? Peraí. Porque eu não faço cálculo nesse tipo de conta. 6.400, que a gente tem aqui, né? Um zero e aqui também. Então, 6.400. 6.400 aí dividido por 100, né? A gente corta aqui os dois zeros, fica x igual a 64. Vocês têm aqui a alternativa letra C, 64. Geralmente, pessoal, não faço a regra de 3 nesse tipo de cálculo. O que eu faço? Eu sei que 80% de 10 reais, 80% de 10 reais é 8 reais. Então, eu só multiplico. Eu tenho 80 reais, né? Eu multiplico ali 8, porque eu dividi o 80 ali em 10 reais, para eu saber quanto é 80% de 10 reais. E eu multiplico ali 8 vezes 8, que é 64. Então, eu sei que 8 reais, que é 80% de 10 reais, se eu quero saber 80% de 80, eu só multiplico. 8 vezes 8, 64. Mas vocês podem fazer também a regra de 3, tá? Vai de cada um. Eu não gosto muito, porque às vezes eu confundo, e é normal a gente confundir as vírgulas. Então, a banca Unioeste, ela não é de fazer muita pegadinha, né? Mas tem algumas bancas que fazem muita pegadinha aí, e acaba confundindo. Então, eu prefiro fazer assim, quando é a porcentagem, aí eu fraciono, né? Deixo 10 reais, ou 100 reais, ou 1.000 reais, que é um valor mais fácil aí de observar ali o valor da porcentagem, e aí eu multiplico, eu somo quando não é um valor muito extenso, mas a regra de 3 também funciona super bem, pessoal. Qual o resultado da seguinte exponenciação? Isso aqui a banca ama. A Unioeste cobra muito isso aqui, pessoal, muito. Então, ela vai colocar lá 2 elevado a 4, 2 elevado a 8, 3 elevado a 4. Ela vai pedir isso aí direto nas questões da banca Unioeste, sempre tem. Então, a gente tem aqui 2 elevado a 5. Então, é o que isso? É 2 multiplicado aí 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então, a gente tem aqui a alternativa letra E, 32. Esse tipo de questão aqui, pessoal, cai muito em prova de nível médio, prova de raciocínio lógico. É um tipo de questão que eu gosto de resolver pelas alternativas mesmo. Então, eu vejo ali o que está pedindo o enunciado e vou pelas alternativas, para não ficar perdendo tempo e quebrando a cabeça aí, tentando fazer cálculo ou fazer função. Se eu não tenho prática nisso, eu não vou fazer isso, eu vou resolver aí de forma lógica. Então, eu vou pelas alternativas, é bem mais rápido e bem mais fácil. E é um tipo de questão que aparece muito em provas de nível médio. Então, a gente tem aqui, sabendo que um certo número, então, um certo número, eu vou colocar x aqui só porque eu não sei qual é esse número, somado de 7, então, esse número mais 7, ele vale, então, o valor dele aqui, o valor dele é o dobro da subtração desse número por 4. Então, o dobro desse número aqui, que eu não sei, subtraído por 4, é o mesmo valor desse aqui. Entendeu? Eu vou colocar pelas alternativas para vocês entenderem. Eu vou começar aqui, eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou pegar aqui a alternativa letra C, o 9 aqui. Não é a letra C, tá? Deixa eu apagar esse X aqui. Eu vou colocar só para vocês verem como que eu faço. Então, vou substituir aqui. 9 mais 7 é igual a 9 mais 7 é igual a 16, né? Então, 16. 9 tira 4 é igual a 5. Ó,
Porque aqui fala, a subtração desse mesmo número por 4 equivale ao dobro ali de cima, né? Então, 9 menos 4 é igual a 5. O dobro aqui de 5 é 10. Então, a gente não tem aqui o dobro aqui de 10. O dobro aqui de 10 não. O valor aqui não equivale ao dobro de 10, beleza? Eu vou colocar um outro número aqui para mostrar para vocês. Vou colocar com ele mesmo, com o número, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, esse certo número, que eu não sei qual que é, mais 7, ele vale o dobro aí dele, menos 4. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar o 15, que é o valor, né? 15, da alternativa aqui, letra E. 15 mais 7 equivale a 22. 15, que é esse mesmo número, menos 4, é igual a 11. O dobro de 11, pessoal, é 22. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Qualquer um desses outros números aqui que vocês fizerem isso, não ia dar esse resultado, que é o que pediu no enunciado. Esse tipo de questão, eu gosto de fazer pelas alternativas, porque é bem mais rápido que, se eu substituísse aqui por 3, por 6, por 9, por 12, ele não ia dar o que está pedindo aqui no enunciado. Então, é um tipo de questão que a Banca Fundatec cobra muito. A Banca Unioeste agora também eu vi nessa prova, né? Eu não tinha visto em outras provas, mas se apareceu nessa, porque a banca só vai mudar o enunciado, só vai mudar essa parte aqui. Então, é a mesma lógica. Fazem pelas alternativas que vocês vão conseguir resolver bem mais rápido, tá? Essa questão aqui, né, que é a 20ª aqui dessa prova de matemática, né, bem fácil também essa questão. Ele fala aqui que uma pessoa tinha 6 mil reais de salário, isso aqui é uma questão dada, né, pessoal? Tinha 6 mil reais de salário e passou a receber 12 mil. Quanto ela teve de aumento? 100%. Se ela recebia 6 mil, passou a receber 12, ela recebeu 6 mil mais 6 mil, é 100%. Esse aqui não precisa nem fazer cálculo, né, pessoal? Essa aqui também foi uma questão que a banca deu aí nessa prova de auxiliar administrativa e de nível médio. Muito fácil. E é um tipo de questão que a Banca Unioeste, ela cobra muito questões com porcentagem, essas questões de raciocínio lógico, ela cobra muito operações. Então, praticam bastante, resolvem bastante questões que vocês vão se dar bem aí nas provas da Banca Unioeste. Eu trouxe uma outra questão aqui da Banca Unioeste que não é dessa prova, mas eu quis trazer assim, porque é também muito comum de aparecer em provas, não só da Banca Unioeste, e eu vou mostrar para vocês como que faz, que vai ajudar vocês aí, tá? Uma família comprou uma pizza para o jantar. O pai comeu 2/5 da pizza. A mãe, né, comeu aí, vamos somar aqui. A mãe comeu 1/4 da pizza. E os 2 filhos, né, comeram aí 1 de 10 aí da pizza, né, mas foi cada um, olha. Cada, né? Então, cada um dos 2 filhos. Então, aqui, pessoal, como que a gente faz soma de fração? Primeiro, a gente tem que tirar o MMC aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês. Não é difícil, é bem rapidinho. 10, 10. Eu vou tirar aqui o MMC, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente divide aqui primeiro por 2. Aqui o 5 continua. Aqui 4 dividido por 2 é 2, né? Deixa eu apagar aqui. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 2 é 5. A gente divide por 2 de novo para eliminar aqui, né? Então, fica 5, 1, 5 e 5. Agora, a gente divide por 5, né? Fica 1. Pronto. Conseguimos aí dividir todos. Então, a gente tira aqui o MMC. Então, a gente multiplica aqui agora, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 é 20. Então, a gente coloca aqui o nosso 20. E agora, a gente vai fazer, né, a soma de frações, que divide aqui primeiro. Então, 20 dividido por 5 é 4, vezes 2 é 8. 20 dividido por 4 é 5, vezes 1, que é o de cima.
20 dividido por 4 é 5, vezes 1 é 5. 20 dividido por 10 é 2, vezes 1, 2. E o outro é a mesma coisa, né? Mais 2. Então, a gente soma aqui agora, pessoal, fica 13, né? Mais 4 aqui, 17. 17 sobre 20. O que que ele pede? Ele pede o que restou da pizza. Então, se a gente tem aqui, eles comeram 17 de 20, né? Sobrou quanto? Sobrou 3 de 20. A gente tem aqui a nossa alternativa, letra C. É uma questão que aparece muito em prova. Então, vocês vão tirar o MMC ali primeiro, para depois, né, fazer essa divide, depois multiplica pelo de cima, faz a soma e vê o que a banca pede. A banca pediu ali o que restou. Então, se eles comeram 17 de 20, então sobrou aí 3 de 20, a gente tem a alternativa letra C, tá? Essa questão não caiu nessa prova, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês como faz, porque assim, se vocês aprenderem a fazer, vocês não precisam, pessoal, entender tudo de matemática, ser expert em matemática. Eu não sou, eu sou formada em letras e pedagogia, então eu amo matemática, mas assim, questões de raciocínio lógico. Essas provas de nível médio, elas cobram muito essas questões de raciocínio lógico, essas operações, então é o básico, né? Se vocês conseguirem entender isso e aprender a fazer isso, vocês tiram de letra em qualquer prova de qualquer banca, beleza? Por isso que eu trouxe, porque é bem comum aparecer, tá? Então eu espero aí ter ajudado vocês para as próximas provas da Banca UniOeste.